Olá, o Congresso Nacional vai ter sessão amanhã para análise de vetos presidenciais. A informação foi divulgada há pouquíssimos minutos pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre. Vamos ver então nas redes sociais o que ele escreveu aí. Convoquei para amanhã, quarta-feira, dia 12 de agosto, sessão remota do Congresso Nacional para análise dos vetos 56 a 62 de 2019 e dos vetos 1 de 2020 a 10 de 2020 e dos PLNs, que são projetos de lei do Congresso Nacional, 11 de 2020 e 17 de 2020. A sessão na Câmara dos Deputados será realizada às 10 horas da manhã e no Senado Federal às 16 horas com a mesma pauta. E o líder da minoria, senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, também nas redes sociais divulgou uma decisão da reunião de líderes ocorrida nesta manhã. Ele disse: acabamos de pactuar a votação do novo Fundeb, que é o Fundo de Financiamento do Ensino Básico no Brasil. Pactuaram para a votação no Senado no dia 20 de agosto. A base do governo está se articulando em torno do CAC, um dos principais avanços da nova proposta. Querem desvalorizar profissionais e alunos. Então, está aí a informação que o Fundeb poderá ser votado no dia 20 de agosto. E um projeto de lei da senadora Rose de Freitas determina que parte da economia gerada com o teletrabalho na administração pública possa ser usada justamente no combate da Covid-19. O teletrabalho foi um dos meios de proteção utilizados em meio à pandemia para garantir a saúde de servidores públicos. A adoção do trabalho remoto tem gerado resultados positivos para a produtividade. Mas a modalidade traz alguns desafios, como saber a hora certa de parar. Eu acredito que o trabalho de home office é tão produtivo, até mais que o presencial, com a vantagem que em home office a gente economiza tempo, de deslocamento e dinheiro com combustível e muitas vezes até de almoço. Mas para isso é preciso a gente ter disciplina e durante a pandemia eu acho que mais ainda, porque a gente está tendo que dar conta da casa, auxiliar os filhos com as aulas online, mas com certeza com disciplina e organização eu acredito que é muito vantajoso e produtivo trabalhar em casa. A minha maior dificuldade tenha sido em separar o tempo que era para o trabalho para o tempo que era de descanso, de lazer. Eu tive tendinite no segundo mês que eu estava em casa, pelo acúmulo de trabalho. Assim que a gente saiu da pandemia, alguns colegas tiveram dificuldades com o computador, e ficaram sem poder auxiliar. E quem ficou fazendo trabalho muito além do que para uma pessoa só, que foi o meu caso. Segundo a estimativa do Ministério da Economia, no período entre abril e junho deste ano, houve uma redução de quase 500 milhões de reais em despesas devido ao teletrabalho dos servidores públicos. Entre as principais despesas, em comparação com o mesmo período de 2019, foram economizados 67% em custeios com deslocamentos e viagens, 22% em energia elétrica e 63% em serviços de comunicação. Atualmente, cerca de 360 mil servidores estão em trabalho remoto. A economia gerada pela modalidade deu origem ao projeto da senadora Rose de Freitas, que pretende destinar recursos para as ações da saúde no enfrentamento da Covid-19. É interessante observar que o projeto busca amenizar as dificuldades do presente, mas, ao mesmo tempo, tem um olhar para o futuro. Nesse sentido, reserva 7,5% do montante economizado para o custeio da vacina contra a Covid-19. Quando ela estiver disponível. Além disso, tendo em vista os resultados positivos até agora alcançados, a proposição possui dispositivos que promovem a manutenção do trabalho remoto depois da pandemia, sempre que isso promover economia de recursos públicos. Vale também destacar que o projeto traz novos desafios para os órgãos da administração pública, que terão de desenvolver as ferramentas gerenciais e contábeis para um adequado cumprimento da nova legislação. Mas esse economista avalia que não há falta de recursos para o enfrentamento do estado de emergência pública.
Eu acho louvável, certamente, a iniciativa. No entanto, o combate à pandemia, neste momento, não está sofrendo por conta de escassez de recursos. Pelo contrário, o Ministério da Saúde ele não tem se mostrado capaz de executar o orçamento que já foi aprovado pelo Congresso Nacional para o combate à pandemia do coronavírus. Por outro lado, os recursos economizados com o teletrabalho, são aproximadamente 500 milhões de reais, vão fazer muito pouca diferença do ponto de vista do déficit primário do setor público esperado para 2020, que é da ordem de R$1 trilhão. As expectativas agora no Brasil se voltam para a aprovação de vacinas, algumas já até em estado avançado dos estudos, mas a ciência tem o seu tempo. Nesse momento, 2 vacinas estão sendo desenvolvidas e testadas em brasileiros. Só que antes que possam ser aprovadas para imunização em larga escala da população, é necessário garantir que sejam seguras e eficientes. A pergunta que não quer calar: quando teremos acesso às vacinas? Nós levamos algumas dúvidas à infectologista Maria Isabel de Moraes Pinto e a primeira pergunta foi: qual a eficiência mínima em termos da quantidade da população protegida? Cobertura da população. Tendo em vista que a gente tem uma doença grave, potencialmente grave para alguns indivíduos, que é a Covid-19, no mínimo essa vacina precisaria ter uma eficácia de 50%, ou seja, impedir que 50% das pessoas vacinadas expostas ao vírus não tivessem doença. Qual o tempo provável de imunidade garantida por essa primeira vacina? A gente gostaria que essa imunidade da vacina do novo coronavírus fosse para a vida toda ou que durasse muitos anos. Como acontece com o vírus da influenza, a gente sabe que essa duração é de 6 meses, no máximo 1 ano, mas para 6 meses mesmo. 6 meses, 1 ano parece muito pouco, mas é preciso recordar que muitas vacinas exigem doses de reforço. E a doutora Maria Isabel lembra que esses são os prazos exigidos para as primeiras vacinas aprovadas. Licenciamento. A gente não vai esperar esse 1 ano, em que a maior parte dos ensaios vão acompanhar os pacientes. Então, na verdade, uma vez a gente observando que houve uma resposta, provavelmente essa vacina vai ser licenciada, E depois, na sequência, a gente vai ver qual é o tempo que essa vacina vai manter a sua proteção. E na noite de ontem, canhões de luz projetaram nas torres do Congresso Nacional mensagens de solidariedade às mais de 100 mil vítimas da Covid-19. A manifestação foi uma parceria entre o Parlamento e 3 organizações estudantis. Na noite desta segunda-feira, como uma das manifestações de pesar pela marca de mais de 100 mil mortes no Brasil devido ao novo coronavírus, foram projetadas frases de luz nas torres do Congresso Nacional. Durante a projeção, pôde-se ler "Luto pelos 100 mil" e "Estudantes em defesa da vida". A manifestação foi uma parceria do Parlamento com 3 organizações estudantis: União Nacional dos Estudantes, a UNE, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UBS, e Associação Nacional de Pós-Graduandos, a ANPG. Na noite desta terça-feira, quando termina o luto oficial de 4 dias... Nós tivemos, então, no final da exibição dessa reportagem, então foram projetadas essas luzes em solidariedade. Bem, os negros são a maioria da população brasileira, mas são poucos os que ocupam cargos de decisão. E o Senado é um exemplo de como essa representatividade dos negros ainda é baixa na política. A pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que 56,10% dos brasileiros se declaram negros, grupo que, segundo o IBGE, reúne pretos e pardos. Porém, essa maioria não se repete quando o assunto é representatividade política. Tamanha é a baixa representatividade que o primeiro senador negro só apareceu em 1991, ano em que Abdias do Nascimento tomou posse no Senado, sendo suplente de Darcy Ribeiro. Abdias, além de político, foi professor,
artista plástico, escritor, teatrólogo e poeta. Ele foi o pioneiro do movimento negro no Brasil, um dos maiores ativistas pelos direitos humanos e deixou um legado de lutas pela população negra. Em 1995, foi a vez de Benedita da Silva. Eleita, sua trajetória política foi diversa. Além de ter sido a primeira senadora negra, foi vereadora, deputada federal constituinte e vice-governadora no pleito de 1998. Seus mandatos foram marcados pela defesa das mulheres e dos negros. No Senado, atualmente 13 senadores são pardos e apenas 3 se autodeclaram negros. O Everton da Rocha, do PDT do Maranhão, Messias de Jesus, do PRB de Roraima e Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Proposto pela ONG Educafro, está em análise no Tribunal Superior Eleitoral que metade dos recursos destinados a candidaturas femininas pelo fundo eleitoral sejam reservados a mulheres negras e que a determinação também seria válida para propaganda eleitoral no rádio e na televisão. As mulheres negras são 55,6 milhões da população. Chefiam 41,1% das famílias. No entanto, alcançam 2% de representação nas instâncias institucionais. Isso precisa mudar. Vamos investir, dar oportunidades para as candidaturas negras, indígenas, candidatura de outros segmentos. A implantação das legislações já existem, como o Estatuto da Igualdade Racial, de minha autoria. Então, a representação, na verdade, ela é, em parte, a garantia de que os grupos sociais haverão de estar presentes no debate sobre todos os temas da nação e dos seus grupos particularmente. No Brasil, como nós somos maioria, a maioria da população é uma população negra, a nossa representatividade no Congresso Nacional é muito pequena. Então, portanto, é importante que haja todo o estímulo, todo o incentivo e ações afirmativas na política também para que nós tenhamos uma representação maior no Congresso Nacional e em qualquer outro espaço que seja espaço de visibilidade, espaço de decisão, espaço de poder. E a nossa edição termina aqui. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.